Pois é, Lucas, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, como você disse, essa guerra de facção realmente também chegou aqui a Minas Gerais. Lucas, essas imagens que a gente está vendo aí nessa tela são da madrugada dessa sexta-feira. Um caso que aconteceu aqui mesmo em Belo Horizonte. O estado todo está em pânico. Todo mundo com medo de usar o serviço público, principalmente na madrugada. Isso aí foi no início da madrugada. Olha só a fiação atingindo a energia elétrica, é prejuízo para todo lado, fora o pânico. Lucas, usando esse caso aí, o que aconteceu? 4 homens chegaram nesse ônibus, pediram para o motorista parar o veículo. O motorista, obviamente, parou. Eles entraram, pediram para o motorista e para os passageiros descerem. Não tinha muitos passageiros, porque já era início da madrugada. Então, às vezes, o pessoal que estava voltando do trabalho ou indo para o trabalho, então já é uma quantidade de passageiros já um pouco menor. E aí, então, eles acabaram ateando fogo em mais um ônibus. Olha só, o combustível vazou, foi espalhando fogo aí para toda a rua. E, Lucas, isso é algo muito comum. Infelizmente, tem acontecido com muita frequência em Minas Gerais. Só neste mês, esse já é o sétimo ataque a ônibus em Minas Gerais. Se a gente contar aí no ano todo, ônibus e prédios públicos, já são 70 ataques. Até no mês passado, Lucas, eu acompanhei de perto o trabalho da Polícia, da Justiça, Ministério Público, que em ação conjunta, eles conseguiram prender vários líderes dessa facção criminosa do PCC que estariam envolvidos a esses ataques. Esse mais recente, a gente ainda não tem a confirmação. O que a gente tem é que um homem foi preso, algumas vítimas passaram aí algumas características, aí que está também a importância da participação da população, né, em estar colaborando com a polícia, passaram algumas características dos criminosos, inclusive por ligações anônimas, e a polícia acabou encontrando um cara que estava com um galão de combustível. Então, esse suspeito ele está preso e agora a polícia vai investigar para saber se esse último ataque tem ligação também com essa facção criminosa. Porque Lucas, a população de todo o Brasil, quando vê esse tipo de imagem aqui, já fica apavorada. Eu mesmo tive em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, você pode até me ajudar com os números, Igor. Salvo engano, a gente terminou a cobertura daqueles ataques com mais de 100 ataques em mais de 40 cidades de Minas Gerais, a maioria ali no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, mas também aí em Belo Horizonte. Foram mais de 100 ataques. Então, quando a população vê uma situação como essa aqui, já imagina que todos esses ataques podem se repetir. E essas ordens, naquela ocasião, o governo demorou para admitir, né, Igor? Demorou bastante para admitir, mas depois foi obrigado a encarar que essas ordens tinham partido de dentro das cadeias, em contato em todos os estados, mas com aval que parte do estado de São Paulo, das cadeias onde estão os líderes dessa facção criminosa, o PCC, que já é um cartel de drogas que atua em todo o país. Me recorde, me ajude com os números, mais de 100, se eu não me engano, mais de 100 ataques e uma situação que a população tem medo que se repita, né, Igor? Ô Lucas, você citou 2 regiões aí muito importantes, que são exatamente as 2 regiões mais atingidas. O sul de Minas é a principal. A grande maioria dos ataques estavam acontecendo no sul de Minas, depois o próprio Triângulo Mineiro. E até então, Lucas, a gente não tinha esses ataques, ou pelo menos não num número tão grande, aqui na capital de Belo Horizonte. Eu estive aí em várias coletivas de imprensa, falamos com Polícia Militar, falamos com o Ministério Público, com o próprio prefeito aqui de Belo Horizonte. O que acontece, Lucas? Esses ataques seria uma resposta às polícias justamente pelo sistema carcerário de Minas Gerais. Eles acreditam que as regras aqui nos presídios de Belo Horizonte são muito rígidas. Eles não têm tantas facilidades aqui em Minas Gerais. Então, para isso, eles acabam ateando fogo nos ônibus como uma resposta. Ou vocês vão ajudar a gente, a situação vai ficar mais tranquila nos presídios, ou a gente vai continuar ateando fogo em ônibus. Graças a Deus, por enquanto, nós não temos nenhuma vítima. Por enquanto, é sempre a mesma abordagem. É a mesma história, Lucas. Eles param o ônibus, pedem para o motorista e para as pessoas descerem e aí acabam incendiando, tacando fogo nesse ônibus. Então, por enquanto, nenhuma vítima. Mas realmente são mais de 100 ataques. Ônibus, então, não tem exatamente o número exato de ônibus, que são dezenas de ônibus que foram incendiados. E prédios públicos também. Depois dessa prisão, que tem algo aí de um mês, inclusive nós questionamos o Ministério Público, a própria Polícia Militar, mas e aí? E se o PCC reagir? Porque estão prendendo aí pessoas, os cabeças de todas essas operações, né? Será que a polícia estaria preparada, o governo estaria preparada para uma resposta desses criminosos? Por enquanto, Lucas, nós não tivemos nada muito grande.
Os ataques continuam, ainda pontuais, em várias regiões do estado, mas nenhuma grande resposta a essas prisões. Mas é claro que toda a atenção é necessária, porque como você disse, a população vê uma imagem dessa. Como que um trabalhador que sai do trabalho 10, 11 horas da noite vai pegar um ônibus tranquilo para ir para casa? Em Minas Gerais e várias outras cidades do país, está praticamente possível. Essa cena se repete em todo o país. Muito obrigado a você, Igor, por enquanto.